Valeu, mano. Glória a Deus. Pais queridos, muito bom dia a todos os irmãos. Bom dia, irmãos. A paz? Agora sim. Tá todo mundo bem, querido? Amém? Que bom, que bom. Semana tem sido assim uma semana muito agradável, não é? A gente está numa semana de muita festividade. Quero já agradecer os irmãos pela quarta-feira, por aquela festa lindíssima. Não é? Eu acho que eu vou fazer aniversário todo mês. Foi muito bom, né, irmãos? Glória a Deus pelos irmãos estarem aqui, né? Me sentimos extremamente honrados. Eu costumo dizer que a melhor igreja é a comunidade Creia e Viva mesmo. Então, mas quero agradecer ao Senhor. E ontem tivemos também um culto das mulheres aqui, foi muito bom, né, diaconisa, né? Um grupo bastante expressivo de irmãs e ficamos contentes, né, de ter as irmãs aqui numa noite assim bem preciosa. Queridos, gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. Eu estou com uma colazinha aqui, mas eu perdi dentro da Bíblia. Tá aqui, em algum lugar aqui, meu pai. Mas, 1 Coríntios 6. Mas eu já sei quais são os versículos que eu vou ler, então fica fácil. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre uma situação que estava acontecendo dentro da igreja em Corinto. O pessoal aqui que conhece um pouquinho da história da igreja, né, que já leu um pouquinho das epístolas, sabe que não tem diferença nenhuma das igrejas, a gente chama de igreja primitiva, não gosto muito de usar esse nome não, parece um negócio meio lá da tempo das cavernas, né? Igreja primitiva, né? O pastor usava, né, aquele tacape, né? Se bem que hoje não está muito difícil não, né? Muito diferente não. Ele fala que o pastor hoje tem que usar o cajado. Mas, irmãos, tem gente que cajado não está resolvendo não. A gente tem que usar um tacape mesmo, que é um negócio mais pesado, né? Porque não rola, né? Enfim, mas nós sabemos que a igreja do Senhor, desde a época de Paulo para cá, ela sempre passou por adversidades, sempre passou por perseguição, como o meu irmão acabou de falar aqui, e nós precisamos estar atentos, porque isso é uma questão de tempo. Até porque a Bíblia nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que sobrevirão tempos difíceis. E nós precisamos estar muito bem fundamentados no Senhor Jesus para aguentarmos a pressão. Nós não somos diferentes dos nossos irmãos que estão em outros países, que sofrem perseguição, mas aquela perseguição ferrenha, a ponto de as pessoas pagarem com a própria vida pelo testemunho de Jesus Cristo. A gente vem para a igreja aqui do Ocidente, é uma igreja bastante relaxada. Se você for olhar para a igreja cristã no Oriente, você percebe que tem outro tipo de igreja. Não é que, né, não vamos levantar a bola daqueles irmãos e achar que eles são melhores que a gente, não é isso não. Mas eles são crentes normais, no meio da anormalidade. E aqui no Ocidente, a gente prega que nós precisamos ser um crente anormal, no meio da normalidade. É o inverso. A Bíblia sempre nos ensina, o princípio do Senhor é uma normalidade, é um padrão, é um princípio, é uma ética, é uma cultura cristã dentro de uma sociedade permissiva, uma sociedade que cada vez mais fica distante de Deus, numa sociedade que está mudando os valores. Tudo isso eu acredito que os irmãos já saibam. Mas nós estamos num contexto, porque nós aqui da nossa igreja, como tantas outras igrejas, mas nós somos uma igreja no Ocidente, nós somos uma igreja no Brasil, nós somos uma igreja numa cultura brasileira. E por termos uma cultura brasileira, ao mesmo tempo a igreja de Jesus, que está inserido dentro de uma cultura brasileira, precisa manifestar uma cultura condizente com os princípios bíblicos que nós temos aqui no Ocidente.
Não é que aquilo que o Senhor ensina lá fora tem que ser diferente daqui. O que é dito lá na igreja da Coreia é diferente do que é dito aqui. Não, são princípios. Mas me parece, irmãos, e entra aquela, uma certa inquietação no meu coração, eu espero que essa também seja inquietação no teu coração, mas me parece em que a gente acaba diluindo o Evangelho, nós acabamos jogando mais águas para tornar, é fácil de engolir, para tornar mais suave o Evangelho. E esse é um dos grandes problemas, porque nós estamos numa época em que me parece que as pessoas estão querendo professar uma fé bíblica, mas uma fé bíblica meia diluída, não tem tanto sabor. Eu não sei o que eu posso falar para os irmãos, alguma coisa que meio chuchu, é isso mesmo, chuchu? É chuchu, que diz que o chuchu, ele é aquele legume que pega o sabor de qualquer coisa que botar junto com ele. É isso mesmo, irmãos? É isso, Então, amém, Então, o chuchu por chuchu só, ele tem até o gosto. Mas alguém sabe qual é o gosto do chuchu? É o gosto do chuchu, tá certo. Mas bota uma coisinha ali no meio ali. Ele tem a capacidade de absorver aquele sabor que você sabe que está comendo chuchu com gosto de outra coisa. É chuchu com camarão, chuchu com seja lá, uma delícia, não é verdade? Mas o que eu estou falando para os irmãos é que eu tenho uma percepção que me parece que nós evangélicos do Ocidente estamos numa igreja meio chuchu, irmãos. Uma igreja que está pegando o sabor de outras coisas. E a palavra do Senhor nos ensina que o evangelho, ele tem que ser um evangelho autêntico. Vou entrar no texto aqui, mas para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. É o evangelho genuíno. A palavra, olha o que o Senhor deixa bem claro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. Em nenhum momento o Senhor, ele facilita as coisas. Em nenhum momento o evangelho é um evangelho de facilitação, aonde você começa a ter aquelas desculpas de dizer o seguinte: olha, mas se eu for levar ao pé da letra, irmãos, evangelho é ao pé da letra, sim. Concorda comigo? Evangelho, o Senhor ensina na sua palavra que toda palavra, não é uma meia dúzia de palavra, não é uma ou outra não, toda palavra do homem, quando que ele se manifesta, ela tem que ser o quê? É sim, sim, ou não, não, ou é ou não é. Amém? Quantos crentes nós temos aqui? Amém, amém. Fala para o teu irmão, tu é mesmo? Fala, tu é mesmo? Então se prepara que eu vou botar você em prova aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, abra lá em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. 1 Coríntios, dá para jogar ali? Dá, já está ali. Então, 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, do versículo 9 ao versículo 11, diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém, irmãos? Paulo está escrevendo, por quê? Porque Paulo percebe que lá na igreja em Corinto estava havendo uma certa briga de pessoas levarem as suas causas para o sistema jurídico mundano. E Paulo faz o seguinte: vem cá, mas não tem nenhum sábio entre vocês que é capaz de julgar a causa de vocês? Por que vocês estão pegando as suas causas e levando para os tribunais? É claro que Paulo está falando de situações aqui que precisavam ser revistas e serem alinhadas dentro do contexto da própria igreja.
Nós hoje temos um sistema jurídico, e você já sabe, irmãos, e isso aí, de uma certa forma, está bem espanado, está bem visualizado, está bem colocado, que muitas coisas dentro de igreja acabam sendo levado lá para fora. Estava conversando com o pastor Maia ontem, né, sobre questões de igreja, enfim, sobre questões jurídicas de igreja que acaba tendo que levar. E interessante porque a própria palavra de Deus diz o seguinte: irmãos, a lei é boa, tem que ter lei, a lei é boa. Só quem precisa temer a lei é quem faz o quê? O infrator da lei. Só teme a lei quem é infrator da lei, porque quem não é infrator da lei não precisa se preocupar. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que se o coração não nos condena, o que acontece? Nós temos paz com Deus. Amém, irmãos? A Bíblia fala que nós precisamos, se possível, ter paz uns com os outros. Se possível. Nem sempre mas deveria. Mas se possível for, nós precisamos ter paz uns com os outros. Mas antes de termos paz uns com os outros, nós precisamos, acima de tudo, ter paz com Deus. Porque se o nosso coração não nos condena, nós temos paz com Deus. E em algum momento, essa paz uns com os outros, ela não significa paz com Deus. Os irmãos estão entendendo? Ah, mas eu tenho paz. Vem cá, mas essa paz que você diz que tem, gera em você uma consciência de paz com o Senhor? Aí o apóstolo Paulo vai dizendo o seguinte: entenda, porque tudo isso que está se movimentando, tudo isso de acordo com uma cultura, com uma postura, com um linguajar, com um tipo de comportamento, Paulo está deixando bem claro aqui, olha só, se vocês realmente, e aí estamos incluindo a igreja, se nós realmente somos lavados, e lá embaixo ele diz o seguinte, lavados, santificados e justificados. Então nós temos que entrar nessa tricotomia, que palavra boa, né? Eu nunca mais vou conseguir falar, mas tudo bem, né? Nessa tricotomia que é ser lavado, santificado e justificado, tem que andar junto, porque a nossa conversão no Senhor, a nossa transformação, ela primeiro se dá, porque nós somos lavados no sangue de Jesus. Segundo, que nós fomos justificados, é o Senhor que nos justifica, né? Mas também somos o quê? Santificados, necessariamente não seguindo essa mesma linha. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha só, irmãos, não se enganem. E Jesus lá, se eu não me engano, em Mateus capítulo 24, Jesus diz o seguinte, quando os discípulos falam para ele, o Senhor fala aqui, não vai ficar pedra sobre pedra, aquele negócio todo e tal, aí os discípulos dizem, Senhor, quando é que vai se dar esses sinais que o Senhor está dizendo que vão acontecer? E Jesus diz o seguinte, não se engane, não se engane. Nós estamos numa época, nós estamos, irmãos, num tempo de engano. E o mais estranho é que existe aquele engano que sai de fora para dentro. Mas existe um engano pior ainda, que é aquele engano que sai de dentro para fora. É aquele engano que na verdade é elaborado por nós mesmos. Aquele engano que é produzido por nós mesmos. E esse princípio de engano, às vezes nós batemos na tecla achando que nós estamos com a razão, que nós estamos certos. E você tem que entender que não é a sua razão, não é aquilo que você acha certo, é aquilo que a palavra de Deus diz que é certo. Amém? Não é aquilo que eu acho, o achismo, mas eu penso desse jeito, eu penso daquela forma. Não, irmão, pega a tua postura, pega o teu comportamento, faça um alinhamento com o que a palavra do Senhor diz. E o que a palavra de Deus diz, irmãos, é muito sério. E o que a palavra de Deus fala sobre princípios de comportamento. Infelizmente, hoje nós estamos numa avalanche de maus testemunhos, de pessoas que professam uma coisa, mas na verdade são totalmente outras. Pessoas que declaram uma coisa com os lábios,
mas a atitude delas invalida aquilo que elas dizem. E ainda que elas possam falar, mas vai cair num erro, não no erro, mas vai cair num fechamento que compromete ela. Porque a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós deveríamos pensar, o profeta Isaías diz o seguinte, Deus, eu gosto dessa passagem, Isaías diz o seguinte: Deus me deu uma língua erudita, Deus me deu o que se chama de uma expressão correta, verdadeira, alinhada. Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dar uma boa palavra. As nossas palavras têm que transmitir graça àqueles que estão nos ouvindo. Amém? Glória a Deus, amém. Então pensa bem o que tu anda falando dentro da tua casa. Pensa bem o que tu anda falando para o teu filho. Pensa bem no que você anda falando para a tua esposa. O que você anda falando para o teu marido. O que tu anda falando para o teu pastor. O que o pastor anda falando para as ovelhas. Por quê, irmão? Porque um dos princípios do julgamento é que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Pelas nossas palavras. Estava conversando com a irmã Luci. Cadê a Luci? Luci está ali. Não vou falar quem é, mas vou pegar aqui, né, uma base, porque a Luci estava dizendo que ela estava falando com alguém, aquele negócio todo. É isso, não, Luci? Toda vez que entra em contato, a Luci diz assim: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí uma pessoa diz o seguinte: mas você não tem autoridade para abençoar? Olha só, irmãos. E aí a gente conversando, né, Luci, diz o seguinte: é interessante, porque eu cresci, né, num contexto de cultura aonde meu pai e minha mãe me ensinaram a pedir bênção. Bença, pai. Não é nem bênção, né? É bença, pai. Bença, mãe. Alguém ainda tem essa cultura aqui? Tem? Meia dúzia ainda tem, né? O meu filho, eu deixo o Isaac lá, e a mãe dele, quando eu estou saindo, né, deixa ele lá na porta da casa dele, quando eu estou saindo, ela chega e pede benção ao teu pai. Aí ele está com a voz diferente: benção, pai. Benção, pai. Está lá, está aquele Isaac, está lá, né, filho? Né, filho? Benção, pai. Deus te abençoe, filho. Né? Deus te abençoe. Essa potencialidade, irmãos, de abençoarmos a vida das pessoas. Mas entenda que a nossa postura, o nosso testemunho também abençoa pessoas. Abençoa pessoas. E nós vamos ter que prestar conta, irmãos. Eu não sei como é que Deus vai fazer essa jogada, mas nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós falamos, daquilo que nós mencionamos, daquilo que nós liberamos. A nossa vida tem que ser uma manifestação de testemunho. Aí Paulo vem chamando, dando um puxão de orelha na igreja de Corinto, porque ele está dizendo o seguinte: vocês não sabem disso, não? Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? O que é injusto? O que é injusto, irmão? É aquele que não é justo. É o contrário. É justo. O que é justo? Correto. Está alinhado. Uma roupa bem justa. O que é uma roupa justa? Ela não é larga, mas também não é... Ela cabe, né, Sônia? Do jeito que você gosta de me ver, né? Alinhadinho, né? Ali no molde, né? Enfim. Então, para uma coisa ser justa, tem que estar no tamanho correto. Então, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, a justiça de Deus. Olha o que a Bíblia fala, irmãos: a nossa ira não promove o quê? A justiça de Deus. A ira do homem não promove a justiça de Deus. Quando eu estou irado, irmãos, e deixa eu te falar, a gente tem que estar muito cheio do Espírito Santo do Senhor. Porque eu não estou falando de ira, irmão, de chegar, porque tem pessoas que já chegaram nesse limite, né, de agredir fisicamente. Mas, irmãos, toda agressão física, para que ela aconteça, antes já começou o quê? Uma agressão verbal. E quando não se dá conta, quando uma pessoa já não mais se contém na agressão verbal, é uma questão de tempo, ela vai passar para quê? Para agressão física. Por isso, o Espírito Santo, quando trabalha na vida de um homem e da mulher de Deus, um dos frutos do Espírito é mansidão, é domínio próprio,
A gente tem que estar aí, alinhado, porque nós somos crentes, amém? Eu estou dizendo isso para você porque nós somos crentes. Nós temos uma cultura, a nossa cultura, irmãos, não é da denominação A, B, C ou D. Cada denominação estabelece uma cultura de ser crente. Algumas igrejas proíbem, né, a mulher usar um tipo de corte, o homem usar um tipo de vestimenta. E de uma certa forma não está errado também não, irmãos. Mas nós temos que entender que nós não podemos servir ao Senhor fundamentado numa cultura denominacional. Nós precisamos servir ao Senhor fundamentados numa cultura cristã, numa cultura divina, numa cultura de Deus. E quando eu quero implementar a cultura de Deus na minha vida, eu tenho que me voltar e focar na palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês não sabem que aquele que não é justo, aquele que está desalinhado, aquele que não está dentro dos parâmetros, não herdarão o reino de Deus. Nós temos falado aqui inúmeras vezes sobre essa questão do reino de Deus. Irmãos, quer você aceite ou não, Jesus volta. Amém? Pode estar demorando o que for. Pastor, essa sempre foi, né, a conversa das pessoas. Está demorando muito, isso aqui é lá. Enfim, irmãos, não importa. A questão toda é que Jesus volta. Pastor, como é que pode, se nós estamos num mundo em que parece cada vez mais e mais a igreja de Jesus está preocupada com as questões terrenas? Nós não estamos preocupados com a volta do Senhor, porque se nós não estamos preocupados com a volta do Senhor, nós estamos estabelecendo que vamos viver uma vida religiosa. Quem não se preocupa com a volta de Jesus está dentro da igreja vivendo uma vida religiosa. Porque se nós estivermos antenados com a volta do Senhor, e os sinais estão aí, os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Se eu e você estivermos preocupados, ansiosos pela volta do Senhor, como diz, eu não sei quem é que fala isso aí, mas ele fala, que, não sei se é Pedro, que diz que nós precisamos apressar a vinda do Senhor, uma postura de apressar a vinda do Senhor. Eu tenho aqui o que eu chamo da minha tese, não é da minha tese, mas eu creio, irmãos, que Jesus só não voltou agora, sabe por quê? Estou perguntando a misericórdia. Jesus só não voltou agora, irmãos, deixa eu te dar um tiro de bazuca. Jesus só não voltou agora, sabe de quem é a culpa? Pode bater no peito, a culpa é minha mesmo. Porque se Jesus voltar agora, eu estou roubado. Se Jesus voltar agora, eu vou estar comprometido. Vamos ser sinceros, irmão? Eu estou falando eu não tenho medo de falar isso não, irmãos. Irmãos, se Jesus voltar agora, eu falei: Senhor, me dá 5 minutinhos. Me dá 5 minutinhos, Senhor. Irmãos, se o anjo, o seu Gabriel, chegar e dizer: só daqui a 5 minutos Jesus volta. Eu te pergunto, se você souber que daqui a 5 minutos Jesus volta, o que você vai fazer nesses 5 minutos? Não é verdade? Irmão, nós vamos procurar alinhar tudo. Nós vamos pensar na pessoa que nós mais brigamos, em quem nós mais maltratamos, em quem nós mais fomos injustos. Uns maridos, então, só a graça. As esposas, Senhor Jesus. Se Jesus voltar agora, filhos, olha o que irmãos, o Senhor fala isso lá na igreja de Éfeso. Maridos, é isso mesmo? Quem é marido aqui? Quem é marido aqui? Amém? Amém, missionário? Tem outro lá, Eduardo. Amém, amém, amém. Maridos, o que tem que fazer? Amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. Se você não está amando a sua esposa, você está com um problema, porque você está invalidando e dizendo que a mensagem de Jesus é mentirosa. Porque o padrão de Jesus é: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por elas.
Amém, irmãs? Glória a Deus pela vida de vocês. Agora é o momento de vocês. Mulheres! O que o Senhor diz? Mulheres, seja o quê? Sejam submissas a vossos maridos. O que mais? Tem mais um bocado de coisa, né? Sejam submissas. Então nós temos, né, o que se chama dessa via dupla. Em contrapartida, nós temos os filhos. Por quê? Porque todo projeto acaba gerando, teoricamente, acaba gerando o que? Filhos. E a palavra é o seguinte: aquele marido que ama a esposa que se submete ao filho, ele tem que lançar uma mensagem para o seu filho, a esposa do seu marido, tem que lançar uma mensagem para o seu filho. O que é? Filhos, obedecei a vossos pais, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Mas tem uma palavra agora que não é para o marido, nem é para a esposa, é para os pais. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Você entende que isso é uma cultura cristã? E que Paulo está dizendo, irmãos, que se o Senhor vem, Ele vai implantar o reino dele aqui nessa terra. E essas coisas que nós precisamos trazer como embasamento, como respaldo para a nossa vida cristã, porque eu pergunto mais uma vez, nós somos crentes, irmãos? Ih, Jesus, olha, eu estava mais forte antes, hein? Nós somos crentes? Somos do Senhor Jesus, somos do Senhor, temos uma cultura divina, temos uma cultura cristã. E não é fácil, irmãos, trazer essa palavra e implementar ela na nossa vida. Porque implementar a palavra de Deus na nossa vida é levantar um discurso de João Batista, que dizia o seguinte: convém que ele e que eu, acabamos de ministrar aqui, meu irmão cantou, que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, deixa eu te falar, coisa difícil é aceitarmos uma posição que nós precisamos nos diminuir. Coisa difícil. É uma lição de casa problemática. Ter que se submeter, ter que diminuir, deixar Jesus. Por quê? Porque, pastor, não é assim que nós cantamos? Que o Senhor vai levantar você, vai botar você no auge, vai botar você no pedestal, os teus inimigos vão ver a tua vitória. Não tem esse louvor aí? Tem, irmãos, e eu não sou contra esse louvor, não. O problema é que às vezes nós estamos cantando e quer que esse negócio aconteça da noite para o dia. E não acontece. Nem sempre acontece. E deixa eu te falar, às vezes a honra vem depois de muito tempo. A exaltação vem depois de muito tempo. Sujeitados a Deus, resistir ao inimigo, se submeta ao Senhor, e o Senhor a seu tempo, o quê? Vos exaltará, mas nem sempre isso é da noite para o dia. E sabe o que acontece? É que nós que somos crentes temos uma dificuldade de esperar. É muito bom pregar sobre esperar, irmãos. Normalmente a pessoa que assume público gosta de usar essa expressão: aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Tem que esperar, tem que esperar. Irmão, mas coisa chata é esperar. Vamos ser sinceros? Não, vamos falar a verdade, irmão. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Coisa chata. Irmão, as mulheres, elas só esperam porque tem que se dar os 9 meses, ou 6, né? Às vezes é prematuro, aquela questão toda, mas é uma questão da natureza, Deus estabeleceu. Mas, vamos ser sinceros, se a mulher já pudesse dar à luz logo, ela daria? Daria, irmão. Se pudesse já nascer, foi fecundado, uma semana depois está com 9 meses. Mas não é. No processo, como também na nossa vida, vai no trabalho. Nós temos uma geração hoje, o pastor Osmarino falou aqui, o apóstolo Osmarino, que já voltou, porque terminou a geração Z, agora está começando a alfa, porque não tem mais letra. Agora voltou a geração alfa, e a geração alfa é pior do que a Z. E essa geração alfa, irmão, não para emprego nenhum, vai fazer entrevista com essa garotada, quer ganhar bem, quer trabalhar pouco,
não quer ser mandado. Olha só, eu não sei você, mas no período que eu comecei a trabalhar, tinha uma experiência de quanto tempo? 3 meses. 3 meses. E se você achava que tu estava garantido com 3 meses, não estava não, irmão. Porque tu podia ser mandado embora a qualquer momento. A gente tinha que esperar passar pela experiência, passar pelo processo de ser aprovado para continuar. Só que nós estamos numa época em que correria. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? O seguinte: irmãos, o Senhor vem estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus aqui nessa terra, ele vai ser estabelecido, e o Senhor vai compor a sua agência de reinado com gente que tem um perfil. E olha o perfil que o apóstolo Paulo diz aqui: não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem o que? Avarento, nem o que? Bêbado. A King James não diz bêbado, a King James diz o seguinte: usuário de álcool e de outras drogas, viciado em álcool, nem maldizentes, nem roubadores. Eu fui ali agora no vizinho, ele não está aí, eu posso falar. Aí o neto do nosso irmão que fica ali na frente, ele ligou para mim dizendo o seguinte: pastor, conversa com meu neto, porque ele está tirando tudo dentro de casa, está vendendo tudo por causa de drogas. Vendeu armário, a Ieda, tá aí, né? Vendeu tudo, está vendendo tudo. Aí ele me ligou dizendo o seguinte: conversa com ele, pastor. Eu falei assim: mas ele vai me ouvir? Não, mas conversa assim mesmo, pastor. Aí eu estou vendo ele ali, no vizinho, quebrando ali, tirando fio, aquela questão. Aí eu fui lá, cheguei. E cara, posso te falar uma coisa? Eu não vou falar o nome dele por uma questão de ética, mas posso te falar uma coisa? Eu te conheço desde pequenininha, pai. Vivo praticamente você nascer. Tua mãe, né, gerou você era pequenininho, depois teve outro irmão, enfim. Mas eu vou te falar como amigo, como pastor aqui, mas como amigo teu. Tu tá com algum problema? Tem alguma situação difícil aí na sua vida? Aí ele disse: não, pastor, realmente, pô, as coisas não estão fáceis. Eu arrumei um emprego aí. Eu falei: graças a Deus. Não. Aí eu perguntei: tu tem problema com drogas? Aí ele: não, eu estou tendo sim. Eu falei: pois é, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, a gente pode te ajudar. Pensei logo no irmão Wagner. Não. Eu falei: a gente pode te ajudar, nós conhecemos pastores que têm centro de recuperação, e se você quiser, a gente leva para esse lugar, tu passa uma temporada lá, dá uma repaginada na sua história, enfim. Mas agora ele está tirando os filhos dentro de casa, irmão, para vender. Não tem mais nada, a Ieda sabe disso aí, não tem mais nada dentro de casa. Olha o que a Bíblia fala, irmãos, nem roubadores. E roubar não significa ir no banco e assaltar um banco, não. Nós roubamos coisas pequenas, nós roubamos coisas insignificantes. Tem aquela pessoa que é viciada, é cleptomaníaco, é isso mesmo? O cleptomaníaco, que ele não necessita roubar, mas ele tem uma impulsão dentro dele, uma força descomunal que leva ele a roubar aquilo que não precisa. É aquilo que o apóstolo São Paulo, eu estou colocando isso aqui como esteio, como base, mas o apóstolo São Paulo, ele como homem de Deus, um apóstolo, irmãos, um camarada que ergueu igrejas, que implantou igrejas. E Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo não tem vergonha. E o nosso irmão, só não se liberta aquele que é com vergonha. Porque quem não tem vergonha, vamos usar, né? O cara é sem vergonha, não.
se realmente ele estiver envergonhado, ele o que é que faz? Ele faz que nem aquele camarada lá que pegou os talentos e enterrou, pegou um. Ah, Senhor, tive medo, aquele negócio todo, soube que o Senhor é duro, aquela questão, então eu resolvi não agir. Irmãos, uma pessoa que não age, que não se expõe, que não pede socorro, vai ficar a vida toda na escravidão. Inúmeras vezes Jesus, quando foi curar alguém, o que Jesus disse? O que é que você quer que eu te faça? Falei para o menino, cara, olha só, não estou dizendo que você tem que ir para algum lugar, mas se você quiser ir, a gente ajuda. Ele, não, tudo bem, pastor, pensa nisso. Só que eu dei as costas e ele continuou pegando as coisas dentro de casa. Você entende? Às vezes nós ouvimos a palavra, irmãos, mas precisamos. Os irmãos estão entendendo o que eu quero falar? Não basta apenas a gente estar aqui dentro e ouvir uma palavra. Não basta estar aqui dentro de quem é que seja que pregue, seja lá o que for. Ah, que palavra, que palavrinha, né? Enfim, não significou nada, como também, excelente. Mas do que adianta eu ouvir essas coisas e não fazer nada sobre isso? Aleluia, glória a Deus. Toda palavra vai exigir uma atitude. Toda palavra vai exigir uma postura, principalmente quando nós temos conhecimento dela. Paulo está dizendo o seguinte: não se engane, não promova o engano, não deixa Satanás ficar trazendo sugestão que igual você tem inúmeros, então você não precisa mudar, porque dentro da igreja tem um bocado de gente igual ou pior que você. Aí nós vamos nos baseando naquele que é pior, porque ninguém se compara com quem é melhor. Entendeu? A maioria das vezes nós sempre procuramos alguém que é pior do que a gente, para justificar. Fulano é pior do que eu, está pregando, está cantando, está tocando, está fazendo isso e isso, você é pior do que eu. E quem disse que você tem que se espelhar no pior? O nosso espelho, o nosso molde se chama Jesus Cristo, o justo, o santo, o perfeito. O apóstolo Paulo, quando escreve, Paulo disse lá, acho que é Filipenses, Paulo diz o seguinte: irmão, não é que eu já alcancei a perfeição, não. E um discursozinho michuruco ou pobre, que às vezes nós temos é o seguinte: mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Quem diz que ninguém é perfeito? Jesus foi perfeito. E o apóstolo Paulo, com toda a crise dele, ele dizia que ele prosseguia para alcançar aquilo pelo qual ele tinha se chamado. Eu prossigo para alcançar a perfeição. Agora, este Paulo, irmãos, que é apóstolo, que é um homem de Deus, que é um doutrinador, ele escreve para os romanos dizendo o seguinte: eu tenho, porém, um negócio dentro de mim. Eu tenho uma força dentro de mim. Qual é a força? Eu tenho uma luta interna dentro de mim. Aleluia. Então Paulo não é o único que tem luta interna, não. Deixa eu te dar uma boa notícia. Exatamente nesse momento você está com uma luta interna dentro de você, porque muita coisa que eu falei já te incomodou. Muita coisa que eu disse aqui já gerou um mal-estar em você. Tem uma luta interna dentro da gente. E o que eu vou fazer com essa luta? Não, o que você faz quando você está em luta? O que você faz quando está em luta? Luta! A única coisa que você tem que fazer é lutar. Eu foi com o diácono Marcos Henrique, ele não está aí não, mas ontem ele estava dizendo: pastor, estava vendo um documentário, aquele negócio todo, que antigamente, como é que se resolvia as questões? O marido pegou a mulher no adultério, aquela questão toda. Isso são costumes lá de trás, né, do período dos vikings. Olha só como é que esse negócio é antigo. Mas ele me falou, eu vou até buscar isso, mas eu creio que tem realmente uma verdade, em que pegava um rei e dizia o seguinte: vem cá, você está culpando o cara que ele é errado, ele é culpado, então vamos fazer o seguinte: você vai lutar contra ele. E tudo isso para desmistificar
que nós temos uma tendência de culpar Deus, de colocar a culpa em Deus. Ah, porque Deus me falou desse jeito, porque Deus me disse isso. Deixa eu te falar, tem muita coisa que a gente diz que foi Deus que falou e não foi. É a nossa alma que está falando. Aí dizia que o camarada tinha que lutar contra alguém, e se essa pessoa que ele fosse lutar, quem vencesse é a pessoa que estava correta. Aí você imagina, tu vai lutar contra o Mike Tyson da vida aí, qual é a tua tendência de ser vitorioso, irmão? Nenhuma! Vou tentar lutar lá com o Alexandre, irmão. Olha lá o porte do Alexandre lá na portaria. Olha lá, lutador. Irmãos, um soco do Alexandre derruba. Você nem soco, porque eu já caio já antes dele apertar o soco. Você entende? Esse jeito de queremos estabelecer, irmãos, agora, por favor, estou só especulando, tá, Alexandre? Estou só especulando. Mas digamos que não tem para onde fugir, que eu tenho que trocar um tapa com o Alexandre. O que eu vou fazer? Eu vou ter que cair dentro, irmãos. Mesmo sabendo que no final eu vou pro Cardoso Fonte, passando a cuidar de mim lá. Mas se você está em luta, o que você tem que fazer? Lute. 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 Embora a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, amém? A palavra de Deus fala que a gente tem que lutar. Então, Paulo está dizendo, eu tenho uma luta dentro de mim. Que luta é essa? Alguém sabe lembrar? Com duas coisas que são totalmente antagônicas. Entre a carne e o espírito. Irmãos, você levanta de manhã, sabe quem está prontinho lá para desafiar você? A sua carne. Aliás, não precisa nem levantar, que tu já vai ver, já está mesmo dormindo, a carne já está... para abrir os olhos, meu pai. Está lá prontinho, irmãos. Logo de manhã. Não é isso que acontecia com o Golias? A Bíblia fala que Golias aparecia, se eu não me engano, 3 vezes durante o dia. Isso, diácono, diz 3 vezes. Olha o que o cara fazia: de manhã, de tarde, ou anoitecer, seja lá o que for, durante 3 dias. E era uma afronta. Qual era a palavra do Golias? Não tem homem não? Tem valente aí não? Tem alguém? Olha o que ele fala: me dá um só. Um só. Não quero lutar contra o exército todo não. Esse um só, se me derrubar, o que acontece? Todos nós que estamos aqui vamos nos submeter a você. Tinha um lá? Apareceu depois, porque na hora não tinha ninguém. Tinha um rei que tinha armadura de rei, que tinha postura de rei, teoricamente, que tinha o que nós chamamos de... Oi? Mas era covarde, que era o Saul. Tem que aparecer o Davi. Irmãos, se você está na guerra, a gente precisa lutar agora. Pastor, o que é que eu tenho que lutar? Você tem que lutar, meu irmão, contra a imoralidade. Ô geração imoral. Ô geração imoral. Imoral. Perniciosa. Os ícones dos nossos jovens são imorais. A gente que prega uma dissensão, uma luxúria, uma perversidade, e esse pessoal está na mídia, está nos shows. Não foi isso que aconteceu? Se não me engano, 1 mês atrás ou 2 meses atrás, quando chamaram a Madonna para estar lá. Quem é que estava lá e viu? Vai que cola, né? Mas alguém que viu, né, os textos lá no YouTube, lá, vê, irmão, que mulher imoral. Imoral. Né, dissimulando relação sexual, colocando cruz invertida, defamando o evangelho. Irmão, nós estamos em luta. Nós estamos em luta. O problema, querido, é que existe a luta das trevas contra a igreja, mas existe a luz, a luta entre nós mesmos.
a luta entre sermos de Deus ou se não somos. Paulo dizia, tem uma luta dentro de mim, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Quem é que pode me livrar desse negócio? Quem é que pode me dar vitória? Diz, eu dou graças a Deus, porque é através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que não vão herdar o reino de Deus. Pode ser as coisas máximas ou as mínimas, mas não vão herdar o reino de Deus. E o problema, irmãos, é que eu não tenho que ficar esperando um desfecho como aquele rico que tinha o Lázaro lá na porta, é o Lázaro, né? Na porta lá da sua casa, e não vamos entrar ali se era parábola, se era uma verdade, não vamos discutir isso aqui. A questão, irmãos, aquele rico foi surpreendido. Por quê? Porque ele jamais achou que iria terminar no lugar aonde ele terminou. O camarada morreu, e quando ele morre, teoricamente, eu não sei, né, especulando aqui, que quando ele abre os olhos, ele está onde? Está no lugar de tormento. O cara fechou os olhos, irmãos. Para a gente aqui, alguém fechar os olhos, irmãos, é 3 dias para sepultar. Tem que reconhecer o corpo lá no ML. Tem que passar por toda a burocracia de sepultar. Quando não tem vaga, tem que mandar para lugar distante, tem que comprar caixão. Leva uns 2 dias para você sepultar uma pessoa. E depois que sepulta, aí você, né, ainda vai ter que viver aquele luto durante o período. Mas para quem morre, irmãos, o cara fechou o olho aqui, abriu, é rapidinho no outro lado. É rapidinho. Demora para a gente aqui, mas para a pessoa que morre, é rapidinho. E o que acontece com o rico? Ele abre os olhos e ele está no lugar de quê? De tormento. É imediato. A Bíblia não diz que o tormento dele foi aumentando gradativamente, não. É imediato. É imediato. Foi para um lugar de tormento. Só que naquele lugar de tormento não tinha mais volta. É dali direto eternidade. Pode mandar rezar a missa, pode acender a vela, pode ser o que for, só vai gastar dinheiro, porque não vai resolver nada. A única coisa que nós podemos fazer é, enquanto estivermos vivos, nós vamos escolher a quem é que nós vamos servir. E quando nós escolhemos quem é que nós vamos servir direito. Vamos servir ao Senhor de acordo com a palavra de Deus. E servir ao Senhor significa que eu sirvo a Deus, eu tenho o meu culto ao Senhor, eu tenho um culto racional, eu me dedico, eu me submeto ao senhorio de Jesus Cristo, mas atrelado a isso tem um padrão de vida, tem um costume, um comportamento. E esse comportamento, eu não sou imoral, eu não sou idólatra, nem adúltero, nem afeminado. E uma coisa complicada que está isso hoje. Desafeminado. Vai pregar sobre isso? Olha a briga. Está numa geração onde os meninos estão afeminados, onde as meninas estão com tendência a lesbianismo. E deixa eu te falar uma coisa, não fica constrangido e não fica surpreso que eu vou te falar, mas as nossas igrejas estão cheias de gente assim. As nossas igrejas estão cheias de gente assim. Meninos com tendências afeminadas, meninas com tendências lésbicas, masculinizadas e outros efeminados. Irmãos, não entra no reino. Pode amar Jesus. E eu não questiono, porque são pessoas que amam o Senhor. Mas essas pessoas que têm esse tipo de postura amam o Senhor, mas não vão ressuscitar. Vão ter que aguardar o Senhor fazer tudo depois de 1000 anos. Aí vem o que nós chamamos de julgamento do trono branco, aonde o Senhor vai ressuscitar todo mundo para julgar. Mas vai ter que esperar, pastor, vou ter que esperar, mas eu amei Jesus, tudo bem, você amou o Senhor Jesus, mas a sua conduta de vida não estava condizente com o princípio da palavra do Senhor. Jesus continua te amando do mesmo jeito, mas botar você no reino, ele não vai botar não. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu citar 2 situações. Lucas, acho que é Lucas 13.
Lucas 13. Lucas 13, versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Está ali. Num sábado, Jesus estava ensinando aonde? Numa das sinagogas. O que é sinagoga? É sinagoga, é igreja. Numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus já chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. E o que fazia? Dava glória a Deus. O chefe, o pastor, o apóstolo da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Deixa eu te falar, eu sei que o horário já está extinguindo, mas deixa eu te falar. Irmãos, nós estamos falando de uma mulher dentro de uma sinagoga, 18 anos, encurvada. E o problema é que Jesus presta o relatório dizendo o seguinte: há 18 anos, essa mulher chegou na sinagoga, não se disse se ela era frequente lá, mas 18 anos dentro de uma sinagoga encurvada por causa de quem? Satanás. Me traz uma certa inquietação, uma angústia, que alguém pode estar há tanto tempo no lugar e ainda está aprisionada por Satanás. Como pode? 18 anos. Se nós formos ver lá, se não me engano é Marcos, nós vamos ver que dentro da sinagoga também tem um homem que tem uma das mãos mirradas. O que é mão mirrada? Secou. O que acontece, senhor? Ela, né? Atrofiou. Um camarada com uma das mãos atrofiada dentro da sinagoga. E Jesus chama esse cara para onde? Jesus não diz para muita gente: olha aí onde você está, não. Jesus chama ele para o meio. E por que Jesus chama ele para o meio, irmão? Porque a anomalia dentro do sistema judaico era uma coisa que não se negociava, tinha que ficar escondido lá. Mas Jesus sabe que esse camarada está com a mão mirrada, como sabe que eu e você temos coisas mirradas na nossa vida, que secou. Aleluia, glória a Deus. Vamos, os irmãos estão com os olhos esbugalhados, mas é assim mesmo, a finalidade é essa. Dá uma piscadinha para o teu irmão e diga o seguinte: o que está seco na sua vida, meu irmão? O que secou? Se secou, irmãos, é porque antes tinha, secou. Jesus, quando amaldiçoou lá, amaldiçoou o quê? A figueira? Jogou uma maldição, porque teria que ter fruto, só tinha folha, aquele negócio todo. Jesus amaldiçoou. No outro dia, quando passaram lá, viram que ela tinha secado da onde? Desde a raiz. Desde a raiz, irmãos. Se tem alguma coisa seca na nossa vida, vai na raiz. Vai na raiz. Toda árvore seca, porque está com problema de quê? Na raiz. Não passa mais substância, não tem mais o que nós chamamos de água, não tem mais nutrientes, secou a raiz. Nosso problema, aí eu entendo quando a Bíblia diz o seguinte: irmãos, tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote. Tudo começa na raiz. Esse camarada está com a mão mirrada, Jesus traz ele para o meio. O que Jesus diz? Você quer ser curado? Vem para o meio. Você tem que se expor, não tem que dizer que tem que se expor para a pessoa. Mas o nosso problema, irmãos, e aí, deixa eu te falar, a gente tem um gabinete, irmãos.
Nós estamos aqui, nós pastores, ou quem quer que seja. A gente tem pessoas aqui capacitadas. A Diaconisa Arlete se formou agora há pouco tempo. Está até com o cartãozinho dela lá, fazendo propaganda, né, Diego? Tem gente, irmão, boa aqui para aconselhar. Procura alguém. Mas se você ficar escondido, se você deixar esse negócio coberto, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer com esse negócio. Pastor Marco, mas ele está me amaldiçoando. Não, irmãos, é uma verdade. Uma mulher de 18 anos dentro da sinagoga, encurvada. E talvez 18 anos encurvada para ela, sabe o que 18 anos significava para aquela mulher encurvada? 18 anos encurvada, tá? O que significava, pastor? 18 anos encurvada. Irmãos, mas nós podemos nos acostumar com a anomalia. A gente se ajusta com aquilo que não deveria existir. Faz parte da normalidade quando não deveria. Os irmãos estão entendendo? Jesus endireita aquela mulher. O pessoal mete a lenha. O chefe da sinagoga mete a lenha, porque ele não está preocupado com ela não, está preocupado com a lei. Hoje não. Vocês podem vir todo dia, de segunda a sexta, vocês podem vir para ser curado, hoje não. Aí sabe o que Jesus fala? Você é hipócrita, rapaz. Tu é capaz de pegar o teu boi no dia de sábado, no maior calor, e levar o boi para beber água? E isso é trabalho. E essa mulher não pode ser curada? 18 anos, irmãos, encurvada. Mas é uma necessidade de ajustarmos, de endireitarmos. O Senhor diz que nós precisamos endireitar as nossas veredas. Veredas. Olha o que o livro de Provérbios 3, estou terminando. Provérbios 3, vai lá. Ai, Jesus, onde é que está o livro de Provérbios? Provérbios 3, se alguém acha aí, que fala sobre endireitar, reconhece os teus caminhos, endireita os teus veredas. 3:6, joga aí, Bia. Provérbios 3:6, olha o que diz. Reconheça o Senhor aonde? Em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Qual é a diferença de caminho e de veredas? Que tem diferença. Caminho é uma coisa, veredas, irmãos, é fazer a coisa certa no caminho. São as decisões. Veredas são as atitudes, são as decisões. Eu estou no caminho, mas eu posso estar no caminho com veredas tortas. E eu preciso fazer os ajustes no caminho. Amém? Quando essa mulher, ela é corrigida pelo Senhor, para terminar, vou fechar minha Bíblia para os irmãos não ficarem preocupados. Para terminar, quando Deus tira a nação de Israel do Egito, Deus tira com mão forte e passa pelo Mar Vermelho, e eles vão parar lá diante, do Monte Sinai. Olha que coisa interessante, porque você vai perceber que no percurso, quando o povo começou a ter falta de alguma coisa, qual foi a primeira atitude que eles pensaram em fazer? Voltar para o Egito. E olha o argumento: vamos voltar para lá. Por quê? Porque lá a gente não fica nesse perrengue aqui não. Lá a gente tem cebola, tem pepino, tem aquele negócio todo e tal. Vamos voltar para lá. Então eles pensam em voltar. E Moisés já tinha dito para Faraó, vai sair todo mundo, ninguém fica, e não fica nenhuma unha sequer, porque Moisés sabia do potencial de alguma coisa, até mesmo insignificante, na mão de Faraó, e Faraó aponta para Satanás. Qualquer coisa insignificante que seja, irmãos, mas na mão de Faraó é uma estratégia, é o que nós chamamos de quê? De alguma coisa, de um trunfo, um as, uma carta na manga de Faraó.
Ele sabe, deixa alguma coisa para trás aqui para você ver. É uma questão de tempo. Eu vou ter o direito de reivindicar que você tem que continuar meu escravo. Ei! A gente canta aqui, eu sou livre, Fernandinho. Nós não gostamos de cantar aqui? Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Te passa aqui, meu ano todo cantando eu sou livre. A verdade é, tu é livre mesmo? De quem você está livre? Paulo escreve aos Gálatas dizendo, foi para a liberdade que o Senhor vos libertou. Portanto, não se submeta de novo a jugo de escravidão. Oh. Mas fostes lavados, santificados, enxertar não é isso não. Remidos. Irmão, não é? Vocês estão aqui para perguntar. Lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Então, vou te dar um dever de casa. Hoje é de manhã ainda, mas vou te dar um dever de casa para essa semana. Qual é o dever de casa para essa semana? Tenha coragem. Você pode fazer isso até agora, ou você indo para casa. Tenha coragem de escrever no papel: isso aqui é minha unha. É isso aqui que me mantém no Egito. É isso aqui que ainda está me mantendo. O povo queria voltar para o Egito, não tinha condições. Aí sabe o que fizeram? Quando Moisés sobe, eles resolvem fazer um culto. Por quê? Porque Deus tira eles do Egito, mas lá no pé do Monte Sinai, lá de baixo, Deus está falando, o povo está, irmãos, debaixo de uma atmosfera de presença de Deus. O povo está debaixo de uma atmosfera de presença de Deus. Moisés está lá em cima, Deus está falando, o monte está sacudindo, tem trovoada, tem relâmpago, seja lá o que for, o povo está lá debaixo, mas debaixo da nuvem da glória de Deus, o que o povo faz? Cria um Deus novo, me monta lá um bezerro, debaixo da presença de Deus, cria um bezerro, e quando está pronto, sabe o que eles falam? Aí Israel, o Deus que livrou vocês, misericórdia. Irmãos, o nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus é um Deus de liberdade. E se eu declaro que eu sou crente em Jesus Cristo, eu estou no processo, mas eu não posso me submeter de novo a jugo de escravidão. Aleluia! Pega na mão do teu irmão, levanta ele. Levanta ele, bota aí de pé, fica de pé, irmão. Ponte de pé. Oh. Aperta a mão do teu irmão. Fica de mão dada com ele aí, fica de mão dada. Pode apertar a mão do irmão e diga o seguinte: pode falar para ele, Deus aperta mais ainda. Deus tem poder para apertar mais ainda. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos numa caminhada que exige tanto da gente. Se fosse fácil, Deus, esse lugar aqui estaria lotado, todas as igrejas. Tem igreja lotada, Pai. Tem igreja de milhares e milhares, de glória a Deus, Senhor. Mas a Tua palavra diz que a porta que conduz à salvação é estreita, é apertada, e são poucos. A questão, Deus, não é a quantidade dentro de igreja. É bom, Jesus. A gente quer multidão aqui nesse lugar. Nós queremos, Deus, encher esse santuário com pessoas, Deus. Temos o grande problema de termos mais cultos no domingo para atender a demanda. Mas o que fica, Deus, é a indagação: quantos desses vão herdar o reino dos céus? Dessa grande multidão, quem é que vai entrar no reino?
O Senhor fala através do teu salmista, Pai, que quem é que entrará no santuário para te adorar? São aqueles que têm mãos limpas, aquele cujo coração é puro, Deus, que não é vaidoso e que sabe amar, que aprendeu e coloca em prática o amor do Senhor. Então nos ensina a caminharmos dessa maneira, Pai. Forge a nossa vida de tal maneira que possamos, Senhor, alcançar o modelo, a estatura de varão perfeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço nessa pessoa que está aí ao seu lado. Glória a Deus. Liga ali, pastor, para mim. Toma assento, irmãos. Prepara a tua oferta. Em nome de Jesus.